Boa noite! Estamos de volta com mais um programa Reviver em Cristo, Visão de Águia. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O programa hoje é transformação. Deus vai mudar as nossas vidas, Deus vai mudar a nossa casa, Deus vai transformar tudo, né? E hoje, você que está aí, parou agora para assistir nosso programa, não saia daí. Não perca seu tempo em nenhum minuto de sair fora, porque hoje Deus marcou um encontro com você. E hoje eu estou com uma convidada maravilhosa aqui, que o Senhor preparou para abençoar as nossas vidas. Eu estou aqui com a nossa cantora Gisele Garcia. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Prazer querida. imenso estar aqui nessa Prazer noite. é todo Eu meu. agradeço muito essa oportunidade, né, de mostrar um pouco do trabalho e tudo que Deus fez na minha vida, né? Nossa, vai ser maravilhoso. Você não pode ficar de fora. A Gisele vai contar um pouquinho do que Deus fez na vida dela. Querida, querido, você não tem ideia como Deus trabalha. Você não tem ideia dos propósitos de Deus na nossa vida. E Deus trouxe ela aqui hoje para que você possa entender que nem tudo está perdido. Verdade. Talvez você passe algum momento desse testemunho dela, algum momento você está passando. Ou você conhece alguém. Então vai uma dica aí para você ajudar essa pessoa, para você estar orando, porque Jesus Cristo, ele liberta. E conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Gisele, eu estou muito feliz com a sua presença aqui, estou muito honrada mesmo, eu sei que você é uma bênção de Deus. E eu gostaria de saber como foi a sua vida antes de conhecer Jesus, né? Ai, vai lá antes de conhecer Jesus, meu Deus. Mas conta aqui pra gente como é que foi a sua vida. Fica calma, fica tranquila aqui, porque os ouvintes estão aqui, ó, parado, querendo saber o que aconteceu, qual o milagre de Deus para hoje. Minha vida foi um milagre realmente de Deus, né? Lá atrás, antes de eu me converter, antes de me batizar, eu vivia na criminalidade, né? Hoje quem me vê não imagina por tudo que eu passei. Sério? Teve uma vida criminosa? Verdade. Como assim? Uma mulher tão linda dessa? Eu me afastei, né, da casa do Senhor. Fui criada, nasci num berço evangélico, só que não me batizei, não me adaptei. E aí me desviei e me aproximei, né, tive um relacionamento com um rapaz. Quando esse rapaz fez 18 anos, eu engravidei, tava gestante, né? E quando eu estava de 8 meses, ele foi preso. E ele passou um certo período preso e eu visitando. E ele, na época ainda existia o Carandiru. E ele estava lá no Carandiru. E você ia pro Carandiru? E ele foi, naquela época, né, quem entrava lá tinha duas opções, ou entrar para uma facção criminosa ou para uma seita que tinha naquela época. E aí ele entrou para uma facção criminosa conhecida aqui em São Paulo. E aí minha vida começou a mudar totalmente. Mudar para pior, né? Muito pior. Depois de 13 anos que ele estava... Passei 13 anos visitando ele em penitenciário, em presídio. E dormi em porta de cadeia, passei situações bem complicadas. Meu Deus. E nesse período eu não tinha mais como me manter trabalhando porque não dava, não tinha condições, não tinha recursos. Então aí eu comecei a me envolver com a criminalidade, eu comecei a traficar. Você comecei também? a roubar, eu fiz tantas coisas, de tudo que eu só não matei, não me prostituí, mas de resto eu fiz de tudo. Fiz de tudo que você possa imaginar. E fui presa também, passei um período presa, passei um período no Dakar de Pinheiros. Nessa época eu tenho a minha filha. Nessa época que você estava presa, você já tinha seus filhos? Eu tinha a minha filha. Hoje ela tem 19 anos, mas... como foi estar dentro de uma cadeia sabendo essa que sua filha é a pior ficou? parte. É a pior parte, né? Eu nunca tinha dormido uma noite sem a minha filha e aquelas noites sem ela ali foi o pior momento da minha vida. Foi né, quebrar esse vínculo. E hoje, o que eu me recordo que me machuca muito, porque
essa parte, como ela era pequena, ela até não se recorda muito, então não causou, né, muito dano na cabecinha dela. Mas o que me machuca ao lembrar lá de trás é da minha mãe. Né? Porque quando a gente tá lá fora, a gente tem tantas amizades, tantos amigos, né? Só que naquele momento eu só tinha minha mãe do meu lado. E quantas vezes eu vi ali minha mãe entrando ali naquela penitenciária. Pra te visitar, né? Eu chegou um dia que ela foi sem a minha filha, e eu me recordo dessa data e às vezes eu até me emocionei em falar. Porque foi um momento muito ruim, quando ela entrou para me visitar, que ela não trouxe minha filha. E eu me desesperei e briguei com a minha mãe. E depois que eu parei, hoje eu sei que tudo aquilo era reflexo do que eu fazia, né? Eu estava colhendo tudo que eu tinha plantado, né? Só que eu acabei descorregando em cima dela tudo que eu passei. Que algumas sementes que a gente planta, e quando vai regar, quando vai colher essa semente, é tão duro, né? Tão difícil de colher, verdade, né? E a colheita não foi muito boa. A colheita não é tão boa assim. Não é boa. Não é. Mas Deus, ele faz milagre, verdade, né? E como que você conseguiu chegar até Jesus estando nessa situação? Então, quando meu marido saiu depois de 13 anos, ele arrumou uma moça da idade da nossa filha. Nossa filha tinha 14 anos. Então quer dizer que ele te leva pro crime, fica preso, depois sai e te abandona ainda, essa não né? É uma situação, geralmente é isso, né? Essa não é uma situação exclusiva minha, né? Numa boa parte acontece isso. E ali eu me vi numa situação pior ainda do que eu estava, porque ele arrumou uma moça mais nova, a gente se separou, só que a partir de um período ele decidiu que não era aquilo que ele queria. Então ele queria manter os dois relacionamentos. Meu Deus! Então ali minha vida começou a virar um inferno, porque eu sofri muita violência doméstica, eu me escondi, ele me achava, né, era uma pessoa com influência devido a ser de uma facção criminosa, então me achava muito fácil. E ali eu comecei a sofrer muito, eu era espancada no meio da rua, vizinhos viam essa situação. E aí até um dia que chegou uma vizinha minha e falou: Gisele, não tem solução para você, a não ser você ter um encontro com o Senhor Jesus. Essa vai ser a solução para sua vida. Então aí, tinha uma solução. É. Tinha uma solução, nem tudo tá perdido, né? Comecei a ir para a igreja dela, só que até então eu estava buscando o meu milagre. Eu buscava a solução para o meu problema, eu não buscava Jesus, eu queria um fim para aquela situação. Ou eu queria ele restaurado, minha vida de volta, ou eu queria que ele me deixasse em paz, eu queria minha vida de volta, eu queria a solução para aquele problema. Então eu buscava e nada resolvia, né? Teve situações dele invadir a igreja, me tirar de dentro da igreja. Então, meu Deus, teve igrejas que eu ia, que obreiros, quando via eu entrando assim, já falava: meu Deus, hoje o culto vai ser... Eu olhava na fisionomia, você já sabia que o obreiro já sabia que aquele dia o culto ia ser atribulado, né? Então, foram várias situações bem complicadas, mas quando eu comecei a sentir alegria de buscar o Senhor Jesus, deixei, mesmo passando por todos esses problemas, comecei a me alegrar, entender a palavra e ter sede de ouvir a palavra, né? Buscar Deus de verdade. Aí Deus foi transformando a minha história. Nossa, então a partir daí então que Deus quer dizer começou que a mudar as coisas. Você foi para aquele local, foi para a igreja para buscar pela tua vida, buscar pela tua família, mas na realidade você não sabia quem era Deus, né? Eu buscava a solução para aquilo que estava acontecendo. Você buscava a solução pelo problema. Mas aí quando ela começou a entender quem era Deus, a história dela foi mudada. Verdade. Mudou completa, não de um dia para a noite, né? Eu fiquei firme ali na presença do Senhor e teve um dia que, né, me ligaram e falaram: olha, hoje ele está indo atrás de você, muda, sai daí, porque ele vai te matar, não tem mais jeito, né? E ali naquele momento eu dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, está nas suas mãos, eu não vou... A minha vida não tinha mudado em nada, só que a alegria que eu tinha dentro de mim era tão imensa que podia acontecer qualquer coisa que nada ia me tirar aquela alegria, entendeu? Então naquele dia eu dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, se eu tiver que ser recolhida, não vai ter problema, porque nada vai me roubar essa alegria. Nada me tira mais esse sentimento de alegria que eu tinha, nada me tirava. Então vem aquela mesma tristeza,
nada tinha mudado. A alegria do Senhor faz a gente saltar. É, verdade. É nada tinha mudado na minha vida, mas muito pelo contrário, estava piorando, né? Os familiares dele me ligavam e falavam, Gisele, se você não ir para lá, ele vai te matar, já está vindo. E mesmo piorando, você não queria parar eu não perdi essa alegria, Jesus, né? A partir do momento que eu busquei a Jesus de verdade, não a solução do meu problema. Aí as coisas começaram a mudar. Não aconteceu da forma que eu queria, né? Ele foi recolhido. Ele foi assassinado lá. Aí, só que as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu não entendia, mas Deus tinha outros planos. Deus trabalhou de outra forma. A mudança de Deus, ela veio a existir mesmo de uma forma que, por nossos olhos, parece trágica, mas ela começou a acontecer. E os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, né? E depois passou um período, eu frequentando, estando firme, né, na igreja, comecei a tocar teclado, coisa que eu não imaginava. Mas como Deus... foi isso? Foi sozinha? Foi não, eu já tinha um teclado em casa, só que eu ficava trancadinha ali no meu quarto. Não tinha coragem de aparecer na frente de ninguém. Mas me fala como é que você descobriu o seu chamado como cantora. Como cantora? Então, teve um período que chegou um pastor na minha igreja, que ele subia e descia monte, a vida dele era monte. E eu, como obreira, fazia parte, a gente íamos juntos, né? E esse período foi um período que eu aprendi muito a ter intimidade com Deus. Não tinha, né? Não digo que seja o lugar. A partir do momento que você se entrega, que você tem intimidade, as coisas vão acontecendo. E aí, eu subi desse monte, Deus começou a me dar composições. Teve um único dia que Deus me deu 7 composições. E aí, daí surgiu o chamado de cantora. Daí surgiu o chamado de cantora na minha vida, que foi através dessas composições. Eu achei que Deus estava me dando essas composições para alguém. Então você não só canta, você também compõe. Isso. Só que eu achava que esse trabalho que Deus estava me dando, alguém iria cantar, né? E aí eu acabei começando a cantar na igreja, mas não era o que eu almejava, não era o que eu queria. Nunca fiz uma aula de canto. Só que as coisas foram se encaminhando e Deus foi trabalhando, Deus foi capacitando. É aquela coisa que Deus realmente vai capacitando seus escolhidos. É mais ou menos assim que eu me vejo. Queridos, tá vendo como Deus trabalha? Verdade. Nós vamos agora para os nossos comerciais, mas não saia daí. Continue com a gente, o programa Reviver volta já e tem muito mais de Deus para você.